Viana, ela é inspetora da Polícia Rodoviária Federal, também Manuela, GM, aqui também chefe do Demutran, aqui do município de Jeremoabo. A gente vai conversar sobre a Semana Nacional do Trânsito. Boa tarde, Zerailton. Prazer mais uma vez recebê-lo aqui no nosso estúdio. Uma ótima tarde. Mais uma vez, a gente fica muito feliz em vir aqui conversar com vocês e seus ouvintes. Manuela, boa tarde. Boa tarde, Adalberto, Luiz e a todos os ouvintes da Jeremoabo FM. Muito bem, Semana Nacional do Trânsito, vocês estão chegando do Estaleiro, palestra, lá foi o que aconteceu? Nós estamos chegando do Estaleiro de Cima, né? Nós marcamos com a comunidade. Então, a Semana Nacional do Trânsito é dia 18 até o dia 25. Então, nós temos uma programação diferente para toda a semana. E, assim, falar de trânsito, a gente já vem há um bom tempo, né? Focando nessa questão de conscientização. E, assim, faz pouco tempo, né? Não tem 8 dias que eu perdi um tio, né? De acidente de trânsito. Então, o índice de acidentes no nosso município continua enorme. Até setembro está superando o ano de 2022. Então, algo tem que ser feito, tem que ter mais consciência, né? E a gente vê bastante em nosso município que as pessoas não estão tendo, né, essa questão de consciência, de respeito à vida. Então, a gente está focando há muito tempo na questão das escolas, né, dos alunos, mas a gente também vai começar a reunir já a população, as comunidades, porque algo tem que ser feito, né? Então, nós iniciamos ontem, né, a abertura da Semana Nacional do Trânsito e precisamos unir mais a sociedade, né? Precisamos mobilizar mais. Jarailton, as atividades da Polícia Rodoviária Federal para essa semana, basicamente, né, o quê? Boa tarde mais uma vez, né? Todos os anos desse período, a gente tem sempre um enfoque maior para a Semana Nacional do Trânsito. Por mais que nós fazemos uma coisa bem continuada, né? Aqui em Jeremoabo a gente faz o ano quase que todo, né, algumas escolas. E dessa vez a gente deu uma prioridade, desde o ano passado, a gente vem dando prioridade às comunidades mais distantes do centro, né? Porque a gente observou que nos últimos anos a quantidade de acidentes, principalmente com motocicletas de óbito, são de pessoas que vinham do povoado, ou vinham para cá, para a sede em Jeremoabo, ou entre povoados. Então a gente nunca tinha ido lá conversar. Então combinamos com o pessoal do Demutran, com a Manuela, e a gente passou a ir para os povoados, né? Primeiro, eu acho interessante porque, de certa maneira, a gente aumenta a educação para o trânsito, a gente amplia do centro. Porque no centro, né, as escolas já trabalham bem isso, nas comunidades normalmente tem uma carência maior. Então a gente veio trabalhar, a gente veio do Estaleiro de Cima agora à tarde a gente vai lá para o Itapicuru, né, às 16 horas, vamos conversar também. E a gente traz, e o que eu quero saber, na verdade, quais são os pontos que aquela comunidade tem. O que a gente pode ajudar? O que a gente pode tentar reverter esse quadro? Percebemos muito a questão de bares, né? As comunidades, engraçado que povoados pequenos tem quase mais bares do que casa. É verdade, né? é verdade. Então, assim, há uma coisa que a gente precisa estudar bem sobre isso. Acho que caberia um estudo aí. Já deixo a dica aí para o pessoal da prefeitura. Então, por que tem tanto bar? O que está acontecendo com a nossa comunidade? Em geral, não só aqui, em muitos locais. Que o uso do álcool é tão desenfreado, né? Porque a gente sempre fala, beber não é proibido. Lógico que você vai ter suas consequências sociais do álcool. Daí uma consequência social do álcool é a sua proibição de dirigir. Quer beber? Não é proibido, não. Agora, o que você é proibido, e é taxativamente proibido, é você dirigir depois de beber, né? Essas estradas vicinais, porque é muito difícil o controle, geralmente são estreitas e às vezes o cara acha que não vem ninguém porque o trânsito não é tão intenso e por conta disso os acidentes geralmente são gravíssimos, né? Isso. É tanto que os 3 finais de semana, né, foi vítimas fatais. Foram 3 finais de semana. Com vítimas. Então, está sendo muitos óbitos. E a gente percebe bastante a questão da falta além da questão do uso do álcool, tem a questão dos equipamentos. Não usam capacete, né, não usam cinto de segurança. Então, ontem mesmo, eu estava vendo um vídeo na goela da EMA, né, até congestionou. Uma criança conduzindo uma moto. Aí a gente pergunta, cadê os pais? A responsabilidade é de quem? Né, que a gente vê não só na sede, mas na rural também, a gente comentou hoje de manhã, que muitos menores conduzindo veículos. Aí a culpa é de quem? Vai ser da PRF? Vai ser falta de mobilidade da questão da gestão? É o Demutran? É a Guarda Municipal? É a PM?
Cadê a responsabilidade dos pais? A família tem um papel importante. A família é o né? principal, Adalberto. Se a família não faz a parte dela, e aí como é que fica? Quer dizer, por pouco ele não entrou embaixo de um ônibus. E ainda alguns comentários, ainda dando razão, quer dizer, um jovem, ele não tem condição de dirigir, não é permitido, é proibido. Além do mais, imprudente, né? Porque ele bateu na traseira de um carro que ia na frente, tentando ultrapassar. Quando ele tentou ultrapassar, vinha um ônibus, ele acabou batendo na traseira do veículo. Por pouco não cai embaixo do ônibus. Se o ônibus vem numa velocidade maior... E é porque tem um quebra-mola naquela via. E tem um quebra-mola. E observando também a questão do condutor do veículo também. Se não fosse um menor ali, se fosse um adulto, e do jeito que em Jeremoabo o pessoal anda muito apressado, tinha batido mesmo e tinha causado uma grande tragédia naquela Gola da Irmã ontem. Porque no caso ali ele parou e a criança ia bater na parte de trás do veículo. Foi quando ele passou para outra via e vinha um ônibus. É verdade, e aí, né? Não aguardou. Aqui é preciso, as pessoas precisam entender que tem a distância, né, entre um veículo e outro, que você precisa respeitar a velocidade para aquele, o local onde você vai parar, até que ponto você... Né? Então é uma questão muito complicada. E assim, antes de iniciar o projeto de engenharia de tráfego, a gente passou vários dias em cada via nas vias, né, principais da cidade, e a gente percebe o tanto de imprudências, então, a falta de respeito com a própria vida e com a do outro. Então, se cada um fizesse sua parte, a gente sabe que o trânsito de Jeremoabo é revoltante, ele é desorganizado, mas as pessoas também têm que ter consciência, tem que saber onde ir, saber o espaço do próximo. E aqui a gente percebe que a maioria não liga. Ninguém liga para ele não faz a parte dele, eu também não faço a minha, o outro não faz, aí vira isso, né? Isso, é desse jeito. Aí, de outro dia, eu venho ali por trás da antiga Câmara, ali, o cara foi fazer uma entrega, o caminhoneiro, 2 caminhões encostaram e fecharam a rua. Sem a menor necessidade. Não se importa. Porque o carregador não pode andar 20 metros com o produto para entregar. O cara tem que parar dentro na frente do estabelecimento, fechando o trânsito, fechando uma via, que é importante ele precisa entrar na duplicação. Você vai fazer uma compra no supermercado, quando você chega na frente, você deixa sua moto de qualquer jeito lá na frente. Exatamente. Você deixa seu carro de qualquer jeito lá na frente, sabendo que ali pode prejudicar o fluxo de veículos, pode causar acidentes. Então as pessoas não pensam, né? Até o proprietário precisa colaborar, né, facilitar o estacionamento na frente do seu estabelecimento para facilitar a vida de quem vai comprar ele, né? Muitas vezes o cara ele é o primeiro, né? Coloca o carro atravessado, impede que a maioria estacione, fecha Nós marcamos uma reunião com os comerciantes, nós convidamos todos, não foi para fazer cobranças, foi para ouvir, para conversar, para buscar soluções juntos. E a gente percebe que até o próprio funcionário, ele deixa a moto na frente. Isso, daí deixa a moto na frente, poderia ser até um cliente que poderia... Para estacionar, isso que a gente observa. Então, né? são situações que a gente pode sentar, a gente pode conversar, a gente pode planejar juntos. E a gente percebe assim que algumas pessoas são um pouco egoístas. Não pensam assim no outro, pensam só em si. Então, eu acredito que trânsito ele é vida. Algumas pessoas acham que é besteira, só sabe cobrar, mas não sabe fazer sua parte. Entendeu? Então, eu acredito que tem que ser um todo, né? Tanto que o tema da campanha 2023 é No Trânsito Escolha a Vida, né? Então, eu acredito que a gente tem que se unir mais e fazer mais e evitar. A gente precisa se prevenir, precisa evitar esses acidentes que são mais causados pela imprudência. Aí, qual é a programação aqui para a região, Gerailton? Hoje nós temos essas palestras, acho que na quinta-feira novamente, né? Isso. Temos outros povoados. Hoje de manhã nós estivemos no Estaleiro, 2 horas tem palestra para a equipe do Demutran, né? Convidei até a Guarda Municipal de Jeremoabo e alguns integrantes da Pedro Alexandre. Às 16 horas no povoado Itapicuru com a comunidade, né? Então, todos do Itapicuru, Sítio Rodrigues, Lagoa do Raso, Coronel, 18. Boa Vista. Aquela região todinha ali, estão todos convidados a participar, né? Na quinta-feira nós estaremos de manhã no Colégio Ideal. Né? À tarde nós estaremos na Malhada Vermelha e no São João Batista. Sexta-feira terá algumas blitz, né? A PRF. Teremos também a questão de um apoio ciclístico à Escola Aquarela, né? De parceria com a PM. E na segunda-feira nós estaremos no Colégio Ideal e na Escola Menino Jesus. Muito bem. Né? E é assim, é uma coisa que eu acho que a gente tem que... Já tem algum tempo que eu venho aqui, né? Tenho a satisfação do convite. E a PRF ela está aqui, a PRF ela sempre vem para cá como parceira. Quem faz a programação é a Manuela e a equipe dela. É o pessoal da GCM.
Então a gente está aqui para apoiá-los, né? E ela faz a programação dela, diz, ó, a gente passa, lógico, diretrizes gerais do que é dentro do nosso planejamento também, e a gente tenta, de certa maneira, conglobar os dois pedidos. E aí, a Manuela vem à frente já há um bom tempo, sempre tentando melhorar, e tudo que ela falou aí é uma coisa que a gente tem que analisar bem. Não só a gente aqui da PRF, a Demutran, a Guarda, a Adalberto como pessoa física, como radialista, os ouvintes como todo. Como é que a gente sai disso? Porque vira um ciclo vicioso, né? Eu não vou cumprir porque ninguém cumpre, e como eu não cumpro, ninguém cumpre. Ou seja, a gente não sai disso. Não sai disso nunca. Um país ele é forte na medida que os seus cidadãos são mais integrados. Isso vale para qualquer comunidade, inclusive para Jeremoabo. O trânsito de Jeremoabo, toda vez que nós vamos é a mesma coisa, né? As faixas ninguém respeitam. Certo, mas que tal você começar a respeitar? Vamos parar de exigir do outro respeito e você respeita. Porque no momento que você respeitar, você vai dizer, opa, vou parar também. Aí tem um outro que também respeita, já são dois. Mas se a gente aguardar uma mudança drástica em que todos passem a respeitar como um passe de mágica, isso não vai acontecer, não é assim que funciona, né? Então, assim, o Demutran está sendo reestruturado, a municipalização do trânsito aqui para Jeremoabo está saindo, né? Tá bem, andando bem. Só que isso vai criar problemas, e até brinquei com o Manuela e com o Ricardo, a gente agora para cá, se isso é bom e é ruim. É bom e é ruim. Porque, por exemplo, a gente faz uma abordagem aqui na frente e tal. Aí ninguém me liga não para dizer, sai daí, fica aí. Certo. E quando passar a ser do município? Como é que as pessoas vão receber isso? Uma fiscalização ali no centro da cidade. Ali, vamos olhar ali, poxa, o pessoal está sem cinto de segurança. Mas vai conversar, beleza. Se conversa 6 meses, se conversa 1 ano, se conversa 2, se conversa 10. No dia que disser, vai ser notificado, alguém vai vir na porta do Demutran dizer, tem que maneirar. Aí eu já fiz esse comentário aqui em função disso também, né? Já que é um problema à vista. Perfeito. É um problema à vista. Com certeza. Já ser estudado quando ele aparecer. Então você concorda que assim, que uma coisa que tem que ser vista é o interesse da população. É o seu maior. Eu não sei você, Adalberto, e nossos amigos ouvintes. Para mim, a minha maior preocupação são meus filhos na rua. Então, se eles estão andando na rua e eu tenho um trânsito seguro, para mim me traz uma certa paz, uma certa tranquilidade. Verdade. Então, o interesse do pai, de uma mãe de Jeremoabo, que mora aqui, não é que seu filho vá para a escola e volte bem. Então, a segurança pública tem que ser boa. E a segurança pública entra trânsito, entre tantas outras coisas. Tudo é uma questão de educação. A cidade menor, lógico, ela tem menos recursos, mas em compensação ela é mais fácil de resolver por ser menor. O problema é menor em relação... Não é, e eu falei agora pela manhã, a gente muitas vezes, vamos fazer a palestra para crianças. Não tem uma criança aqui em Jeremoabo, em idade escolar, que não conheça faixa de pedestre, semáforo, que o uso do capacete é obrigatório. Teve até uma menininha lá no povoado, 5 anos, e eu brincando com ela dizendo, respondendo, e eu digo, tá vindo que a educação do trânsito a gente tem, o que a gente não tem é a educação de casa. É de entender que seu direito termina quando o do outro começa. É quando você começa a falar que seu pai fala, opa, é a vez do meu pai. De respeito. Verdade. Então, assim, não adianta muitas vezes a gente fica, faz palestra, né? Aí quando vai fazer tem que fazer uma notificação, isso é um absurdo. Absurdo por quê se você está errado? Né? É uma coisa que a gente fala. Mas tudo, isso é uma indústria de multa, isso como se o policial, ou se o GCM... Não, isso é como se eu ganhasse alguma coisa com isso. Não, vocês ganham um percentual da multa. Não ganha, isso não existe, amigo. Seria até ilegal. Como é que eu posso ganhar um percentual da multa que eu tiro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, o que a gente precisa trabalhar, e aí foi um dos motivos que a gente passou a ir mais nos povoados. Porque as crianças sabem o que tem que fazer. O problema são o exemplo dos adultos. Porque não adianta você dizer em sua casa, meu filho cumpre o semáforo, quando você está no carro com você, você não cumpre. Ele vai dizer, é para cumprir, mas meu pai não cumpre. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. O que a gente precisa de mais em casa é exemplo. A gente tem que ser exemplo em nossa casa. Então, o que a gente precisa para resolver Jeremoabo, o centro de Jeremoabo é pequenininho. Verdade. Uma sinalização ali, uma coisa pode... E realmente, no início, fiscais ali opa, tá vendo não, primo? Chamar a atenção, tá errado. Mas tem que chegar a um ponto, e para mim, quanto antes melhor,
Sobe, opa, passou, não foi? Faz pedestre, toma uma multinha, bota umas câmerazinhas, toma sua multa. Eu quero ver você passar de novo. Começar a receber notificação, todo mundo bota o pé no freio, né? Mas em compensação, as reclamações vão surgir. Vão, aí é. E Né? assim, Eu Não, conheço a X, eu conheço Y. A reclamação. Outro dia a gente estava aqui, a polícia estava fazendo uma blitz, até aqui em frente à rádio. No outro dia, ligaram para cá para criticar o trabalho da polícia. Quem é? A sociedade quer o quê mesmo? O que é que a sociedade quer? A pergunta que a gente fala. A sociedade quer o quê? Então, quando a polícia está fazendo o papel dela, que é um papel importante para a segurança de toda a sociedade, de todo cidadão de bem, você reclama de uma blitz da polícia, então você não é coerente com o correto. Até porque né? a crítica ela tem que sempre existir. Né? A crítica à Blitz pela Blitz ou por algo que a Blitz fez que a gente poderia melhorar? Há alguma coisa que foi feito errada? Alguma coisa... Porque eu acho que a gente também tem que ter, né? As reclamações, não, reclama porque vai pegar, eu não sou bandido, como se a gente tivesse tatuado na testa quem é e não é. Como se existe um equipamento... Pai de família, mas o pai de família pode ir para a BR dirigir sem habilitação? O cara que não é IBH, médico pode fazer uma cirurgia? Não podemos. Então é preciso você entender que você tem que estar habilitado para exercer, né, aquela atividade perante a sociedade. A sociedade tem as normas que precisam ser respeitadas. E assim, Moreno, enquanto a gente está preocupado em regulamentar, em legalizar, em organizar, outras pessoas estão pensando só em multas. Entendeu? Como se fosse uma fábrica de multas. Então, enquanto a gente sabe que o centro de Jeremoabo sempre é focado no quê? Rua da Alegria, Avenida Principal e de Caxias. É o ponto do problema. Então, não pense em ver uma cidade organizada, em ver um centro bonito, que você pode passar livremente, sem estar com medo de sofrer um acidente, né? Ficam pensando em multas. Esses dias, Meg, a presidente do Conselho Nacional de Trânsito, veio, né, visitar a nossa cidade, porque a partir do momento que ela faz a visita e que tem a reunião com o prefeito, é que ela vai integrar o município ao Sistema Nacional de Trânsito. E, assim, foi um momento muito importante para a gente, né, que é um passo enorme que foi dado. E quando foi publicado nas redes sociais, as pessoas iam logo comentando lá embaixo, lá vem as multas. É que não vai dar certo porque aí vai atrás de vereador, vai atrás de prefeito, desse jeito. Então, assim, a gente está pensando em organizar, né? Deixar tudo certinho como tem que ser. Em vez de tentar pensar positivo, de contribuir, de fazer sua parte, ficam pensando em multas. Olha, mas, e assim, fazendo certo, né? Quem vai circular pela cidade de forma correta, seguindo todas as leis direitinho, não vai. Por que ter medo? Por que está com essa preocupação? Não tá, né? não e tá assim, Moreno, eu fico me questionando todos os dias. Eu preciso entender o porquê de alguns condutores do nosso município. É questão de conhecimento? É questão de educação? É o quê? Porque se você está numa faixa, eu já fiz o teste várias vezes. Eu sem farda, normalmente, quando eu vou passando numa faixa, eu não vou fazer o teste para ver se o motorista vai parar. E não respeita. Entendeu? Então, assim... O que é que está acontecendo com o ser humano? Como se massageasse o ego, né, você descumprir a legislação. Porque às vezes a gente fala aqui de movimento do centro. Presta atenção aqui, que uma coisa que eu vou colocar aqui. Por que na BR-110 a gente registra, é muito mais movimentada, a gente registra menos acidentes do que na 235, né, que não tem metade do movimento do que tem a BR-110. Por que acontece isso, Gerailton? Há alguma explicação para isso? São coisas que a gente se pega debruçando, às vezes, na mesa, tentando analisar os dados, né? Nós temos um sistema de dados muito interessante da PRF, que ele nos indica muitas das coisas, horários, tipo de acidente. Então, a gente consegue gráficos interessantes para a gente analisar. Aí você vê que a 110, ela tem um fluxo, principalmente, desde que a 101 foi bloqueada uns anos atrás, isso, que teve que desviar aqui pela 110 muitos caminhoneiros, eles descobriram a nossa região. Nós temos uma pista normalmente boa, com um fluxo tranquilo para caminhões, um número de assaltos quase insignificante, irrisório assim para a vista da 101 e de outras rodovias maiores. Então muitos caminhões estão rodando por aqui. E aí a gente teve no início uma preocupação, nossa, essa quantidade de caminhão vai aumentar muito de acidente. E de fato não teve esse aumento de acidentes. Nossos acidentes são com locais. Né? São pessoas que insistem em ingerir álcool. Por que a gente questiona muito a questão do álcool? Inspetor, foi feito exames para a gente ver e tal. Não, a gente chega no acidente, aí, não, chega lá. Senhor, você conhece? Conheço. Ele mora onde? Ele mora aqui. Certo, o cara mora aqui. Desde quando?
desde sempre. Está com 50 anos, 55, mora há 50 anos na mesma casa. Então ele conhece a rodovia na palma da mão. Como é que ele chega numa curva e passa direto? É meio estranho. Será que aconteceu alguma coisa? Tem marca de frenagem? Não tem? Não tem? Não, ele estava bebendo no bar de tal pessoa. Estava bebendo em tal lugar. A gente vai no bar, estava lá, estava aqui, saiu daqui tal hora. Quando teve o acidente, a gente ficou sabendo. Né? E aí volta aquela que tinha conversado antes. Aí sim é uma coisa que a gente tem que parar para estudar. A quantidade de ingestão de álcool na nossa região. É uma preocupação latente. A maioria dos acidentes de álcool, tem... Não estou falando nem de outro tipo de droga, estou falando só de álcool. Né? Que era não uma droga, mas é uma droga lícita. Então, né? Então a gente precisa analisar porque a 235 tem tantos... a quantidade de óbitos, né? De acidentes fatais é muito grande. Para o fluxo, então, o número é muito alto. Agora, quando a gente observa, são pessoas da região. São pessoas da região. A maioria Por isso, essa nossa preocupação em passar, já foi nos Brancos, né? Já foi Água Branca, Canché. Água Branca, Canché. Aquela região toda nós já fomos. Infelizmente, as pessoas de início não têm assim, esse interesse e tal. Algumas pessoas até chegaram hoje de manhã, eu vi que é meio assim. Aí quando eu terminar, eles só da próxima vez que você vier, eu vou trazer um irmão, vou trazer não sei quem. Né? Então a gente sempre tem que fazer uma primeira para eles verem como é e uma segunda para confirmar. Tem um certo receio, né? Achando que a gente vai comprar alguma coisa. Não é policial, vai prender, veio. A gente passou, um menininhozinho, devia ter uns 10 anos andando numa pop, ia chegando sem capacete, nem nada, e vê só a situação, né? Então assim, eu até brinco, não estou aqui para trazer juízo de valor, não cabe a mim isso. A polícia cabe fiscalizar. Nem A, B ou C, não quero saber o nome de quem você é filho, o que você faz de sua vida, é problema seu. Você cumprindo a legislação de trânsito direitinho, porque a legislação de trânsito ela tem que ser rígida e cobrada, porque um erro seu pode matar uma outra pessoa que não tem nada a ver com o seu erro. Esse é o grande problema, né? Então, a gente precisa analisar esses acidentes da 235 e, pelo menos, en passant, realmente vendo de forma rasa, a gente observa que a maioria das pessoas que morreram que vieram a morrer por causa de um acidente, são pessoas das comunidades, são pessoas que... E geralmente é no final de semana, né? Final de semana, né? Lógico, pode acontecer algumas fatalidades, a gente já registrou algumas fatalidades, o caminhão que perdeu ou dormiu, bateu na moto de frente, né? Aí, infelizmente, faz parte do fluxo, né? Fluxo da rodovia. Mas a grande quantidade de mortos no trânsito que a gente tem na nossa região, que são perfeitamente evitáveis, ela é gigante. Inclusive, a fala principal da nossa conversa nesses dias é que a família é um todo. Então, você mãe, você filho, você marido, que está vendo que o seu familiar vai fazer algo que vai colocar ele em risco, por óbvio você não pode deixar. Você não vai deixar sua criança de 3, 4 anos e mexer no fogão com água quente, vai? Por quê? Porque tem medo, pode se queimar e ter um acidente grave. Mesma coisa, como é que seu marido está embriagado, vai sair de moto e você deixa ele sair? Diz, não, meu, quer ir, vá a pé. De moto você não vai não. Meu pai, eu ainda preciso de você, dos seus conselhos nos próximos 50 anos. Então, eu não faz isso não, bebe, mas vamos andando. Vou pedir a X pessoa para vir lhe buscar. Então, assim, a família precisa se envolver também na nossa região. Né? Não pode simplesmente, a grande maioria, quase na totalidade das mortes, são homens. Né? E um percentual muito grande, quase 80% dessas vítimas, ingerir bebida alcoólica. Quer dizer que o dono do bar não está vendo que a pessoa não tem condição? O dono do bar, que normalmente conhece, que é do povoado, ele conhece aquela pessoa desde criança, muitas vezes. Ele diz, irmão, você não tem condição de dirigir não, velho. Dá a chave pra cá. Vai ficar chateado. Fique chateado, mas fique chateado vivo. Eu prefiro você chateado vivo do que feliz morto. Né? Então, essa é o cerne principal, é tentar a gente realmente unir as comunidades para que se cuidem. Né? Cada um cuidando do outro. Então, a gente consegue criar uma rede, uma forma muito interessante de proteção geral. Muito bem. Mais alguma coisa que vocês queiram pontuar? Não, só de deixar as pessoas que pensem mais, né, reflitam mais, porque o índice, como eu falei antes, está enorme. Então a gente precisa reduzir, né, precisa diminuir, mas aí só depende de cada um, né? Só depende de cada um de nós. E nossa mensagem é essa daí para a Semana Nacional do Trânsito, que não fica só nessa semana, né? A gente está trabalhando isso diariamente. Muito bem, Jareto. Mais uma vez eu agradeço e dizer que os microfones continuam abertos. Nossa, mais uma vez uma satisfação muito grande realmente vir aqui. Gosto muito da cidade.
Conheci bem hoje um trecho que eu não conhecia, né? Pegamos uma lama boa para chegar ali no povoado. Mas que lugar bonito, cara, que lugar. Tem umas regiões até brinquei com a bonitas, conclusão, mas vocês verdade. vivem no Éden, né? O paraíso é aqui, realmente, e às vezes a gente reclama tanto. E o paraíso está na nossa porta, a gente que não tem olhos para ver. Então, só tenho a agradecer a vocês, sempre a rádio sempre tão solista no nosso pedido de entradas aqui, estão à disposição, precisando, sempre aos olhos. Bem, isso aí foi o inspetor Gerailton Viana, Polícia Rodoviária Federal. Conversamos também com Manuela Alves, Demutran Jeremoabo. Um abraço para vocês, boa sorte e boa campanha.